Olá, irmãos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Bom, eu tava aqui trabalhando, né? E resolvi dar uma paradinha aqui para comer e de repente bateu uma vontade de gravar um videozinho aqui curto, mas que será de grande importância, tá? Me desculpe os irmãos que não é possível sempre eu poder estar lá em casa gravando, no meu quarto, lá na minha escrivaninha, com uma luz boa, porque infelizmente eu estou trabalhando muito. E se eu deixar para gravar só quando eu estou em casa, eu não vou gravar nunca. Bom, irmãos, eu quero falar algo aqui que esse vídeo aqui não vai ser um vídeo para mim trazer ensinos da palavra. É um vídeo que eu quero trazer um alerta e eu quero honrar também algumas pessoas, tá? Então nesse vídeo aqui eu quero trazer um alerta e eu vou ser bem objetivo, não vou citar nomes, mas não é uma indireta, é uma direta mesmo, com amor para pessoas que eu amo, para irmãos meus que eu amo e que eu vejo que não estão agindo com muita sabedoria. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre maturidade, eu acho que eu posso. Embora não pareça, mas eu tenho vou fazer 47 anos agora, em abril. Eu tenho duas filhas, tenho uma filha de 25 anos, vai fazer 26. Tenho uma filha de 15 e estou no ministério já há muitos anos, né? Eu cresci num lar evangélico e tal, e eu até saí um pouco durante um tempo, mas cresci na igreja, né? E fui separado ao ministério bem cedo, né? Eu já tenho um tempinho já que fui separado a isso, já fui pastor de duas igrejas, já fui pregador itinerante, já trabalhei ajudando muitos pastores amigos nossos, né, restaurando as suas igrejas que passaram por momentos de divisão. Enfim, eu fiz um trabalho já no meio do corpo de Cristo suficiente para aqueles que me conhecem, pastores que me conhecem, homens de Deus que me conhecem, homens inclusive já mais velhos, de cabelo branco, sabem o grande respeito, carinho que eu tenho para com eles, para com a igreja e para com todos os obreiros da casa de Deus. Eu tenho todo esse carinho, embora faz alguns anos já, eu não sei se 4, 5 anos, que eu me afastei. Eu vou usar essa palavra, não vou usar sair. Eu me afastei, ok? Das igrejas, do sistema religioso, e acabei sem querer, não de propósito, me afastando dos meus amigos, dos meus irmãos da igreja. Não sou contra congregar nas igrejas, pelo contrário, sou a favor de congregar. Eu acho que a gente tem que congregar, não sou contra isso. Não sou, vamos dizer assim, um desigrejado, não me considero isso, porque para mim desigrejado é quem está fora da comunhão do corpo de Cristo. Irmãos, não vamos dar uma de bobo, né? Vamos ser sinceros. Todos nós sabemos que o corpo de Cristo é um corpo espiritual, né? Formado por pessoas que estão ligados em comunhão por meio do amor a Cristo e por meio do amor aos seus irmãos, tá? Essa comunhão que ela é física, primeiro ela tem que ser espiritual e depois material. E às vezes nem é possível você ter uma comunhão física em todo o tempo, por várias razões. A gente não é menino para ficar tendo essas questões, né? Não estou falando aqui para meninos, embora muitos meninos vão me ouvir. Mas, então assim, irmãos, eu creio em tudo isso, não sou contra e na verdade não estou congregando, às vezes não estou indo pregar nas igrejas por falta de convite, por falta de oportunidade e também pelo fato de eu estar nesse tempo, tendo esse meu tempo de quietude com Deus e com a minha família e com os amigos mais próximos, irmãos mais próximos, que são pessoas que são quebrantados de espírito, que tremem diante da presença da palavra, né? Quebrantados de espírito,
humildes e que tremem diante da palavra, porque Isaías 66 diz isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas é para esse que ele vai olhar, para aquele que é quebrantado de espírito, humilde e que treme diante da palavra do Senhor. Bom, irmãos, eu me considero alguém quebrantado de espírito, eu me considero alguém que está buscando o caminho da humildade, em andar humildemente com meu Deus, e eu estou procurando andar nisso. Eu não sou humilde, mas eu estou procurando andar nisso. E eu tremo diante da palavra do Senhor. É tudo o que eu faço. Então eu amo o Senhor Jesus, eu amo os meus irmãos, e eu amo a igreja, eu sofro pela igreja. Inclusive o fato de eu estar fora por um momento é justamente porque eu sofro por causa da igreja. Porque eu vejo muitos falsos líderes, muitos lobos, muitos cães vorazes que fazem mercadoria da igreja, da noiva de Cristo, e que abusam dela, e que açoitam a igreja injustamente, homens maus. E eu chorei quantas vezes, quantas noites, eu já chorei muito pela igreja. Eu amo a igreja. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. Como eu não vou ter esse entendimento? Agora, irmão, só que tem uma coisa. Então, nesse vídeo aqui, eu quero dizer isso. Eu vou dizer isso aqui, eu vou dizer que é para esses meus irmãos que estão voltando para o sistema, que estavam na mesma condição que eu, que são meus amigos, assim, na verdade, não são meus amigos, que eu os conheço, assim, não são meus amigos, nunca foram meus amigos, mas são pessoas queridas que eu conheço, né, da internet, e que eu já até tive contato. São pessoas boas, homens de Deus, mas que não podem cair, que eu quero dizer, cometer esse tipo de erro, da radicalização das coisas, entende, irmãos? De radicalizar no sentido de se esquecer quem eles são, qual o chamado deles, para que eles foram chamados. Não podem se esquecer. Isso tem que ficar claro, irmãos. E não pode se esquecer também como a igreja está. Irmãos, nós que conhecemos as duas casas de Israel, conhecemos o evangelho do reino, nós conhecemos as festas, estudamos a realidade delas. Nós sabemos, irmãos, que quando o noivo tardou, né, ou seja, após as noivas tomarem suas lâmpadas e saírem ao encontro do noivo, né, passou a festa do Pentecoste, chegou um período mais adiante, as noivas dormiram porque o noivo tardou. Então esse período de sono entre as 4 primeiras festas e as 3 últimas festas que ainda não chegaram, trombeta, expiação e tabernáculo, haveria um tempo de sono, é normal. Então, irmãos, todos nós dormimos, e aprove o Senhor começar a despertar um povo. E esse povo, a gente faz parte dele. Você que conhece a mensagem das duas casas, você que começou a despertar para as festas, para os moedes, não a anual, mas a realidade delas, para discernir que é um ciclo só, e que já 4 já se cumpriram, faltam 3. Você que começou a discernir que Cristo está lá no céu, né? Como diz Efésios 4, 10 e 11, é o mesmo que desceu, o mesmo que subiu para completar todas as coisas, ou seja, ele subiu para exercer seu papel de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para completar essa obra da expiação, no sentido de intercessão, no sentido de oferecer ao Senhor presentes, oferecer como um sumo sacerdote, oferecer para o Senhor as nossas vidas diante da presença do Senhor, como presentes, como minhá, ofertas de manjares, sabe? O Senhor Jesus, ele está lá, como advogado nosso, fazendo expiação pelos nossos pecados, porque nós cometemos pecados até hoje. João fala em sua carta, em sua primeira carta, né? Melhor dizendo, sua primeira epístola, ele diz, né? Que se dissermos que não temos pecado, mentimos, e a verdade não está em nós, mas se nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, né, o justo, o qual faz expiação por nós e pelos do mundo inteiro. Então Jesus está fazendo essa obra lá. Essa obra na cruz, ela se concretizou, ele fez num só dia. Mas para quem conhece as festas, sabe que a obra da expiação
Não por acaso, irmãos, são duas festas de expiação, Páscoa e expiação. Isso não é por acaso. Ela era feita no átrio e depois tinha que ser feito dentro do santo lugar, do santuário, do Santo dos Santos. E primeiro tinha a ver com o cordeiro, depois tinha a ver com o sumo sacerdote. Então Cristo, ele realizou a sua obra na cruz como cordeiro. E ele subiu ao céu para completar todas as coisas, para completar essa obra da expiação diante da presença do Pai. Entrando no Santo dos Santos e apresentando ele mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Entende, irmãos? Então ele foi lá para isso e assentou-se à destra da majestade. E ele se assentou lá para interceder por nós. Entende, irmãos? E esse trabalho de intercessão é um trabalho sacerdotal. Então, irmãos, ninguém é bobo aqui para deixar de entender isso aí. Então, nós que entendemos já todas essas coisas, sabemos que Deus começou a despertar um povo, que esse povo, primeiro que Deus iria despertar, são um povo que está sendo preparado para ser testemunhas. Primeiro se desperta as testemunhas. A gente sabe disso. Então, não se esqueçam disso. Vocês não saíram do sistema porque vocês eram desigrejados. Tem um povo aí rebelde. Eu não estou falando desse povo rebelde, Corá, Datã e Abirão, que está aí desigrejado, inclusive fazendo coisas muito piores do que os nossos irmãos que estão dentro da igreja. Os nossos amigos, irmãos, estão lá, de alguma forma, tentando, lutando para ensinar, para manter a doutrina apostólica, né, sendo ensinada nas igrejas. Eu não estou falando desse povo, né, maligno que saiu das igrejas, que são carnais e que estão aí transtornando as casas, né? É muito fácil dizer que agora eu saí da igreja, do templo, e agora eu estou nas casas e que então eu estou certo. Não, a casa também é de tijolos. Se eu ensinar algo errado ali, também vai ser heresia, vai ser também sinagoga de Satanás, vamos dizer assim. Entende, irmãos? Então a questão não é fora, dentro. A questão, irmãos, você realmente nasceu de novo? Você realmente ama Jesus? Você realmente ama Cristo e ama o seu irmão? Ama a igreja, a noiva de Cristo? Então, ok, você faz isso, você sabe que você precisa de ter comunhão. Então você busca ter comunhão primeiro em espírito. E não necessariamente você vai ter que estar ali em todo o tempo junto com as pessoas, porque infelizmente cada pessoa é diferente, cada um tem um chamado e cada um tem um tempo, tem uma época, tem que ser respeitado isso. E no caso aqui que eu estou falando de mim e de outros irmãos que Deus começou a despertar já desde um tempo, sobre essa mensagem do Evangelho do Reino, sobre a mensagem das duas casas, sobre muitos assuntos que têm a ver com o Evangelho do Reino, com a mensagem do Reino. Esse alimento sólido, o alimento sólido que tem a ver com a mensagem de Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não somente com o leitinho da mensagem das primeiras festas que Jesus cumpriu, o fundamento que é importante, que sem ele a gente não pode ser salvo. Nós estamos começando a receber do Senhor alimento sólido, que tem a ver com as 3 últimas festas, tem a ver com o que Cristo está realizando como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estamos fazendo isso. Agora, não podemos esquecer, irmãos, que Deus, ele não escolheu os irmãos que estão, nossos amados, e os grandes pastores, grandes teólogos que estão dentro do sistema, para revelar essas coisas para eles. Deus achou graça em muitos de nós que estamos fora do sistema, por um momento, por um tempo, e longe da comunhão física com muitos irmãos nossos amados, porque ele tinha um propósito, irmãos. Não nos esqueçamos disso. Ou vocês se esquecem que nós estamos prestes a chegarmos à última semana? Ou vocês se esquecem que nós somos os filhos dos profetas? E não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo Pedro, lá em Atos 3:25. Ele disse isso para a igreja que estava se convertendo. Ele disse: vocês são os filhos dos profetas. Está dito lá, Atos 3:25. E de onde que Pedro tirou isso? Da cachola dele? Não. Ele entendeu, baseado nos profetas, na lei, lá em Isaías 8, por exemplo, que o Senhor ia ser um santuário para Isaías e para os seus filhos. Mas para as 2 casas de Israel carnal, ele seria pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então Isaías e os seus filhos,
apontam para a igreja, para o Israel espiritual, formado também por duas casas de Israel, judeus e gentios que creem em Jesus. E não me venha citar 1 Coríntios 10, tá? 32, dizendo que lá tem judeus, gentios e a igreja. Então Paulo está falando uma coisa é judeu, outra coisa é gentil, outra coisa é igreja. Irmãos, vamos entender isso aí. Não vou complicar a questão aqui. Nesse capítulo aí, Paulo vai chamar no verso de número 18, os judeus da carne de Israel segundo a carne. Então, se tem Israel segundo a carne, tem Israel segundo o Espírito. Então, esses versículos isolados aí para dizer que nós não somos o Israel, é furada. Nós somos o Israel espiritual, mas tem um Israel carnal. E Isaías está falando lá no capítulo 8, que esse Israel espiritual, que era ele e os filhos dele, os filhos dos profetas, né? Porque ele se casou com uma profetisa. A mulher que ele teve esses filhos, ele chama ela de profetisa, vai ter com a profetisa. São filhos de profeta. E esses filhos de Isaías, né? Eles seriam, juntamente com Isaías, o Senhor seria um santuário para eles. Ou seja, Jesus é o nosso santuário. O corpo de Jesus é um santuário. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos um santuário. E aí o profeta vai dizer aí nesse capítulo 8, Isaías 8, ele vai dizer que é para atar a lei, a Torá e o testemunho, que é o evangelho do Messias. Os evangelhos no coração dos seus discípulos. Ata isso no coração dos seus discípulos. Nós somos discípulos. Ata isso neles. Eles vão ser sinais e maravilhas no meio do meu povo. E diz assim, eis-me aqui, minha mãe e os filhos que Deus me deu. Daí o escritor aos Hebreus vai usar esse texto em Hebreus capítulo 2, lá pelo verso, acho que 13, ele vai dizer isso, é 13 mesmo. Que esse texto que Isaías diz, eis-me aqui, minha mãe e os filhos que Deus me deu, ele vai usar esse texto para dizer que Jesus vai falar isso diante do Pai, falando acerca da igreja. Ou seja, os filhos dos profetas lá em Isaías 8, Hebreus disse que somos nós a igreja. E Pedro disse em Atos 3, 25 que nós somos os filhos dos profetas. Irmão, nós somos os filhos dos profetas. A igreja, o Israel espiritual, são os filhos dos profetas. Mas são todos os filhos dos profetas que vão ser escolhidos para serem testemunhas? Para serem as duas testemunhas, que a gente sabe que vai ser muita gente, não só 2 personagens? Porque se é 2 oliveiras e 2 castiçais, dos 2 castiçais de 7 igrejas, são 2 porções das 7 igrejas. Nós sabemos disso. Estou falando isso aqui mais para quem não sabe, né? Quem vai ouvir. Então eu estou querendo atingir 2 coisas ao mesmo tempo. Os meus irmãos que conhecem a mensagem do reino e os meus irmãos que não sabem. Então, irmãos, para vocês que estão aí, chegou a hora de vocês entrarem dentro do sistema. Meus amados irmãos, vão com calma. Não se esqueçam quem vocês são. Vocês são filhos dos profetas. Lembra de Moisés? Moisés, com 40 anos de idade, ele achou, isso está no discurso de Estevão, lá em Atos 8. Estevão